Qual a maior dificuldade para aprender japonês? Essa questão da dificuldade para aprender japonês, que é onde vocês têm que tomar cuidado, onde vocês têm que focar, isso varia um pouco de pessoa para pessoa. Vai ter uma variação. Eu quero que vocês coloquem aí nos comentários qual é a maior dificuldade de vocês para aprender japonês. Nós vamos citar essa dificuldade caso eu não tenha listado essa dificuldade aqui, beleza? Então vocês já podem ir escrevendo. Qual a maior dificuldade de vocês para aprender japonês? Eu imagino que todo mundo que está vendo esse vídeo aqui agora, que está me ouvindo falar, tem alguma dificuldade, sente alguma coisa assim, isso me atrapalha. Então eu quero que vocês coloquem aqui. Eu vou falar de algumas coisas aqui que talvez vocês nem tenham considerado ainda uma dificuldade, porque vocês ainda nem conseguiram aí perceber que isso está atrapalhando vocês. Então, vamos prestar bastante atenção aqui, porque pode ser que vocês descubram uma coisa, algum buraco, alguma areia movediça que vocês estão caindo aí que vocês não fazem nem ideia, tá? Eu vou passar pelos tópicos que eu listei aqui, depois eu vou voltar para ver o que vocês comentaram. E o fato, gente, é que eu fiz uma lista das coisas que as pessoas mais comentam que atrapalham, né? As pessoas têm algumas coisas em comum, algumas dificuldades em comum. E aí eu listei quais que atrapalham mais, né? E aí eu resolvi perguntar para um dos meus grupos, que é um dos grupos onde eu aviso quando eu tenho lives aqui. Depois eu vou colocar o link para vocês entrarem também, tá? Um desses grupos foi o grupo que eu usei para poder fazer essa pesquisa, né? E esse foi o resultado. A galera ainda está votando um pouco lá, né? Mas eu acho que o resultado não vai mudar muito daqui para frente, porque foi uma diferença muito grande de votos, né? Então nós temos aqui, em primeiro lugar, como mais votado, são os kanjis, né? Os kanjis que inclusive comentaram aqui no chat, ó. Aqui, Dairon 4K OFC comentou os kanji e quais leituras devo usar para eles, né? Então, gente, realmente os kanjis podem ser assim um grande desafio para aprendizado, porque eles são muitos, né? Essa é a maior dificuldade das pessoas que começam a aprender japonês e aí já esbarram com o kanji, né? O kanji é o primeiro desafio, geralmente, que as pessoas encontram, porque você aprende hiragana, você aprende katakana, e aí depois você tem que aprender um monte de letra diferente com muitos traços. E como é que a gente melhora isso? A primeira coisa que eu tenho que dizer para vocês é que o kanji, ele vai ser a base para você aprender o japonês todo. É muito difícil você ser uma pessoa que vai se tornar fluente na língua japonesa se você não levar kanji a sério. Você precisa levar kanji a sério. Por que que o kanji é a base para você aprender japonês de verdade? Por quê? Por quê? Pelo seguinte, quando você não sabe kanji, se você não sabe kanji, se você não conseguiu ainda aprender uma quantidade boa de kanjis para que você possa ler um texto, você basicamente não consegue ler coisas. Se você não consegue ler coisas, você tem mais dificuldade de absorver vocabulário. Você tem mais dificuldade de conseguir fazer com que as palavras todas que você tem que aprender, todas essas palavras entrem na sua cabeça. Você vai ter muito mais dificuldade porque você não vai ter como ler essas palavras, né? Se você só sabe hiragana, uma palavra, duas palavras, você vai conseguir ler. Katakana, uma palavra, outra palavra, mas os kanjis, eles vão compor boa parte dos textos de verdade no Japão. Quando eu digo de verdade, não são textos para criança, não são textos focados no ensino para estrangeiros, né? Não é para estrangeiro ler. É um ensino, é um texto que é para japoneses lerem, né? Se esse texto é para japoneses lerem, ele vai ter kanji. E se você não consegue ler esses kanjis, você não vai conseguir
ver aquelas palavras aparecendo. A gente só consegue aprender de verdade quando a gente vê as coisas. É quando a gente vê as coisas, quando a gente lê as coisas. Se a gente não consegue ler as palavras, a gente não consegue fixar, porque elas são muitas. E você vê aqui que nessa pesquisa, aprender os vocabulários é a segunda coisa mais difícil no aprendizado que as pessoas listaram, né? Aprender vocabulário. E isso está completamente conectado com o kanji. Está 100% conectado com o kanji. Se você não aprender kanji, você tem muita dificuldade de pegar o vocabulário e realmente aprender, porque você não vai conseguir ler. E se você não consegue ler, já vai para a próxima dificuldade, que é conseguir criar frases, que está aqui, digamos assim, em terceiro lugar no nosso ranking, né? Que está com 23 votos aqui. Conseguir criar frases. Você só vai conseguir criar frases se você tiver os vocabulários adequados e se você souber como é que as frases têm que ser construídas. E para você se acostumar com frases construídas em japonês, no estilo japonês de ser, porque a gente fala algumas coisas em português, né? Algumas frases em português que vão ser totalmente diferentes em japonês. Em japonês, a gente vai falar de modo diferente. Por exemplo, no japonês, o verbo fica no final da frase. Em português, não. Em português, o verbo fica lá no meio da frase. Claro, podem ter variações, mas é uma construção diferente que você só vai aprender, você só vai ter condições de aprender isso quando você, de fato, estiver lendo. Porque se você não tiver frases de exemplo onde você possa se basear, você não vai conseguir criar. Não tem como você criar do nada. No máximo, você vai fazer o quê? Você vai traduzir palavra por palavra, aí vai ficar uma parada completamente torta que os japoneses não vão entender. Então, você tem que entender como os japoneses falam. Como é que eles falam, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Em japonês, quando você fala que você gosta de alguma coisa, você fala que a coisa ga suki. Por exemplo, se eu for falar, eu gosto de chocolate, eu posso simplesmente falar chocoreto, que é chocolate, ga suki, chocoreto ga suki. Mas isso em português não funciona. Para você falar que você gosta, você tem que usar o verbo gosto. Eu gosto de chocolate. Mas em japonês, o suki não é verbo, o suki é um adjetivo. Então você fala, traduzindo literalmente, que chocolate é gostável. Mas quando você fala que chocolate é gostável, parece que não é muito gostoso. Parece que não é muito gostoso. Então é diferente em japonês. É uma coisa completamente diferente. Então, por isso vocês precisam conseguir ler kanji para vocês poderem conseguir ler os textos, para aprender vocabulário, para que vocês aprendam a criar as frases. Olha como está tudo conectado. Depois disso, o que é considerado mais difícil é entender o que é falado, entender o que os japoneses falam, por assim dizer, né? Entender o que os japoneses falam. Para você entender o que eles falam, você tem que conhecer as palavras e as construções. Então, encaixa da mesma forma. Então, se você escuta uma palavra que você nunca ouviu na vida, ou até que você escutou uma vez essa palavra, você viu, alguém falou uma vez assim para você, ah, caça significa guarda-chuva, por exemplo. Caça é guarda-chuva. Se alguém falou para você isso uma vez, caça é guarda-chuva. Você vai lembrar? Se você escutar alguém falando caça sem mostrar o guarda-chuva, nada? Talvez não. A maior chance é que você não lembre. Provavelmente você não vai lembrar. Porque você precisa ver isso algumas vezes. Você tem que praticar com essa palavra algumas vezes para que você consiga, de fato, adquirir essa palavra, né? Então, é tudo conectadinho, tuki, 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 tuki. O que foi menos votado, que é o hiragana e o katakana, provavelmente esses votos, tem 11 votos, são votos de pessoas que estão começando agora mesmo japonês,
E o hiragana e o katakana são um grande desafio, as pessoas não estão nem nos outros níveis ainda, né. Então é uma coisa que você começa com o hiragana e katakana, depois você vai para a questão do kanji. O kanji é a base de tudo, gente. Quando eu era mais jovem, eu deixava o kanji de lado. Quem acompanha as minhas lives já ouviu eu falar isso várias vezes. Eu deixava o kanji de lado porque ele simplesmente não era uma prioridade onde eu estudava, na faculdade de letras, na UFRJ. Quando eu estudei, na época que eu estudei, a gente até tinha aula de kanji, mas não era assim explicado pra gente a importância do kanji, então o kanji não era uma prioridade para mim, porque eu achava que não dava para aprender, porque era muito. Então eu ficava assim: "Ai, algum dia eles vão entrar na minha cabeça, vai acontecer, algum dia eles vão entrar". Só que isso não aconteceu assim, né, não rolou desse jeito. E aconteceu de eu perder uma oportunidade muito boa de trabalho, por não conseguir saber kanji, por não conseguir ler textos, aliás, por não poder ler kanji. E foi muito, muito vergonhoso, porque eu cheguei, fiz uma entrevista, a entrevista foi boa, porque eu conseguia me comunicar em japonês. Olha só, eu falava com as pessoas em japonês, mas eu não conseguia ler nem metade do que eu falava. Nem metade eu conseguia ler. Então, o que que aconteceu? Passei na parte da entrevista oral, né? A entrevista, mas na hora de fazer uma coisa que envolvia leitura, pediram para eu ler, eu não consegui ler. No final das contas, eu não consegui essa oportunidade de trabalho justamente por eu não conseguir ler kanji. Então, gente, vocês que estão assistindo agora, façam um favor para vocês, não deixem o kanji de lado. Não deixem o kanji de lado. Vocês conseguem aprender.